Esse vai ser uma sessão ligeiramente diferente do que vocês estão vendo até agora. Nós discutimos um monte de ciência, um monte de evidência, de pesquisa, etc. Tudo bem, mas nem tudo na vida é pesquisa. Claro que a gente tem que se basear em evidência, e a gente aqui está numa universidade, não se basear em evidência é quase que inaceitável. Mas tem muita coisa que transcende isso, até porque nem tudo já foi pesquisado. A gente está sempre ganhando conhecimento. Mas tem uma área que interessa muito hoje em dia, que inclusive tem alguma evidência de pesquisa, é justamente como é que a pessoa se sente fazendo atividade física. Aquele feeling good, né? Sensação, quem assistiu ontem a palestra do Eduardo Portugal, viu como é que a pessoa se sente. Por que ela faz aquilo? Quer dizer, eu quero hoje entrar um pouco na cabeça desses dois aqui e tirar algumas informações, entrar um pouco no coração também e saber o que eles... o porquê disso, o porquê daquilo. Tá? Então, eu vou chamar para... Estou inspirado no David Letterman, eu sempre gostei do David Letterman, eu vou tentar fingir que eu sou o David Letterman, é claro, com muito menos talento que ele, mas vamos ver o que dá. Muito bem, eu vou chamar, então, o Daniel Estrela Gomes, que é advogado, corredor, diretor jurídico da Vita. Talvez ele fale alguma coisa sobre a empresa, se ele achar adequado, porque tem total liberdade. E o treinador dele, que é fugiu o nome, o Wagner Nascimento. Eu acompanho as coisas do Wagner, porque acompanho algumas coisas que o Dani está fazendo. Aliás, acompanho ele já tem uns 42 anos, mais ou menos, que eu acompanho ele. Então, eu vejo sempre o que ele está fazendo, vejo os desempenhos da equipe dele. Então, é uma pessoa já bem consagrada naquilo que faz. Tem aí um público muito fiel. Eu vejo os treinos do Daniel, da Renata, eu vejo a galera sempre muito empenhada. Eu vou querer também saber como é que esse cara consegue fazer isso. Eu não vou concorrer com ele, porque eu não tenho essa competência, mas eu quero entender um pouco o que passa na cabeça, porque a gente fica falando só do aspecto fisiológico, mas tem muita coisa que transcende isso. Então, eu vou pedir para vocês ocuparem as cadeiras aqui, e eu tenho algumas coisas para estimular. Pode escolher na verde, uma das verdes. Na verdade, não tem um roteiro, sim. Tem umas palavras que eu vou usar para provocar um pouco aqui e eu vou partir de alguns exemplos que eu tenho da minha própria vida de ex-atleta. Né? Então, por exemplo, eu competia em esporte individual, né? Fazia taekwondo. Fui lá na origem lá do taekwondo, disputei Campeonato Brasileiro, Carioca, fui até o Mundial. E algumas coisas me levavam a fazer isso. Algumas coisas me motivavam a fazer isso. Por exemplo, eu quando fazia taekwondo, eu era solteiro, né? Estava namorando, depois fiquei novo, porque acabei casando. Então, a grande motivação que eu tinha era minha namorada, né? Ela me incentivava, eu não ia a nenhuma competição sem ela, e sempre reconheci isso, que ela me dava força. E eu já botava na minha cabeça, se ela não for comigo, eu vou perder. Isso não sei nem se ia acontecer isso, mas eu nunca testei, porque quando está ganhando, você não mexe. E outra coisa, quando treinava, eu tinha as minhas ideias de treinar, porque eu trabalhava no laboratório de fisiologia, mas se eu fosse treinar junto com os coreanos lá, eu não podia correr, não podia fazer musculação, tinha um monte de coisa que não podia. Era flexibilidade abdominal com soco na barriga, tinha umas maluquices assim que... E mais a técnica. Então, algumas coisas me levavam a fazer isso. Então, o ganhar era importante. Mas quando você fala com o pessoal que corre, aí já é diferente. É um referencial bem diferente do que eu tinha. Eu queria ganhar. Aliás, na verdade, eu não queria nem ganhar antes. Eu queria só por causa da filosofia oriental. E depois que eu ganhei a primeira vez, aí você é mordido por aquele mosquito azul, né? Abelha azul, não sei qual é o bicho azul, mas me mordia. E eu não queria perder mais. Às vezes eu tinha até medo de competir e perder, porque eu não sabia qual ia ser a minha reação. Felizmente, eu não precisei me preocupar muito, porque eu sempre conseguia chegar lá. Mas eu tinha uma série de coisas. Se está chovendo, está todo mundo
em casa, eu saía para treinar, para correr. Se tivesse um dia lindo, sol, todo mundo na praia, primeiro eu ia treinar, depois eu ia para a praia. Então, é umas maluquices que a gente cria na cabeça da gente e você vai ganhando, vai continuando. Por exemplo, chegava uma semana antes da competição, geralmente eu me machucava. Isso era um bom sinal. Aí eu falei assim, e teve um ano que eu não me machuquei. Eu falei, caramba, eu estou preocupado. Será que ninguém pode dar um chute aqui na minha mão, me machucar? Então tem essas doideiras. Mas eu vou começar então com o Daniel. Daniel, o que é para você, no seu contexto aí de corrida, de competição, que você se envolve, uma vitória? Já que você, por exemplo, não tem retorno financeiro, né? O reconhecimento talvez seja dos seus colegas de equipe, do seu treinador, do seu pai, da sua mãe. Tá? Mas o que é que te leva? Né? Se você tivesse um monte de patrocínio correndo, ganhando uma fortuna, né? O que é importante para você? É apenas superar, chegar na frente dos outros competidores? Não importa. O que significa para você isso? Bom dia. Eu vou fazer uma introdução para dar um pouco mais de contexto na resposta, né? Meu nome é Daniel Estrela Gomes, sou filho do Paulo, então a atividade física faz parte da minha vida desde pequeno. Desde pequeno que eu vejo meu pai com os livros e eu simulava, né, imitava, emulava isso andando com os livros debaixo do braço sem saber ler, então sempre acompanhei meu pai muito de perto. E a atividade física, como ele fala, né, que ele lutou durante muito tempo, fez parte da nossa rotina desde pequeno. Então, fazer atividade física faz parte da minha rotina, como ir para a escola, como hoje em dia trabalhar. Não é algo que eu faça se der tempo. Faz parte da minha rotina fazer atividade física. E aí, hoje em dia, eu tenho uma carreira jurídica numa companhia de saúde que toma bastante tempo, que faz com que a gente priorize cada vez mais esses nossos hobbies. E, voltando para a corrida nunca foi, hoje já é, mas no começo não era uma atividade principal. Eu corria porque eu fazia outros esportes. Jogava futebol, corria. Jogava vôlei, corria, fazia parte do preparo à corrida. Só que quando eu conhecia a minha atual esposa, a Renata, a gente começou com aquela história de aula de corrida, running class, nas academias. Que era bom e tudo mais, mas não tinha muito objetivo. Você corre no mesmo lugar, não vai para lugar nenhum, né? Que desafio é esse? É só completar a aula? Foi quando eu conheci o Wagner. O Wagner era professor de uma outra assessoria, e a gente começou a fazer provas de rua. E eu vi assim, eu não conseguia fazer 5 quilômetros correndo. Era uma dificuldade enorme, tinha que correr, caminhar. E aí me preparei para correr 5 quilômetros para fazer uma prova. Acho que era a Maratona do Rio, tinha uma prova de 5 quilômetros. E aí a primeira motivação é essa. Será que eu consigo fazer uma prova de 5 quilômetros? Cara, me preparei e consigo. Vou fazer um pouco melhor 5 quilômetros. Já estou correndo bem 5 quilômetros. Será que eu consigo fazer 10? Quem faz 10, corre 15. Estou correndo bem 15, de repente eu faço uma meia maratona. Nessa evolução, e aí isso envolve rotina de treinos diários, aí uma preocupação já mais focada na alimentação, porque você precisa recuperar para o dia seguinte, e aí não dá para você viver comendo besteira. Você começa a priorizar o sono, você começa a fazer escolhas sociais de eu não vou sair à noite hoje com os amigos, ficar até tarde, porque amanhã tem que acordar cedo para treinar. Então, você começa a ajustar a sua vida para poder viver isso, porque é a recompensa de cada vez conseguir vencer distâncias maiores. Nunca tive a pretensão de ganhar uma maratona, uma meia maratona. Não acho que eu tenho as características físicas hoje conhecidas de maratonistas de ponta. Não é algo que eu treino desde pequeno. Mas a minha satisfação é em vencer esses desafios que eu mesmo tenho propostos para mim. Então, fiz a meia maratona, surgiu a oportunidade de fazer uma prova na África do Sul, que é uma prova chamada Two Oceans, que é na Cidade do Cabo, que tem meia maratona e 56 quilômetros. A Renata, minha esposa, se inscreveu para o 21 e o Wagner falou assim, faz 56. Nunca tinha corrido uma meia maratona, eu acho.
E eu falei assim, beleza, vamos fazer. E, tinha preparo para fazer? Não, não tinha, mas eu tinha obstinação e dedicação para me preparar. Então, a prova foi em abril, né? Eu comecei a me preparar em novembro, mais ou menos. E aí, qual era o foco, qual era o driver aqui? Era vencer essa distância. Porque você escuta, não, cara, não faz, é muita distância. A própria Renata fala, é difícil, pensa bem se é isso que você vai fazer. Você escuta isso o tempo inteiro. Não vai conseguir, é impossível, é difícil. E aí, uma motivação perversa não, eu vou provar para os outros, eu não tenho que provar nada para ninguém, mas você fica com aquilo, vou provar para os outros que eu consigo vencer a distância. E é o que eu sempre falo para o Wagner, a prova no dia, por mais difícil que ela seja, porque a distância é muito longa, né, muito tempo de corrida, ela é o menor dos problemas. O problema é você encaixar o treinamento, é ter disciplina de treinar todo dia, ou tentar, na medida do possível, encaixar os treinos sempre que pode. Eu estava conversando agora, eu trabalho numa companhia de saúde, e a gente vem enfrentando aí um desafio de implementar o piso da enfermagem. E a companhia que eu trabalho tem 120 clínicas de hemodiálise pelo Brasil afora. E há uma insatisfação legítima das pessoas que estão esperando um piso, que o governo não ajuda, paga uma parte. Então, eu estou lidando com uns 30 pontos de insatisfação que podem levar a uma paralisação, que podem levar a uma greve. Então, assim, não tem hora isso. 6 horas da manhã já estava resolvendo isso. Então, que horas que eu vou encaixar meu treino? Então, a dificuldade é não ter só a disciplina, é como botar na prática essa disciplina de se preparar. E é óbvio que o auxílio do Wagner e dos outros professores é justamente entender esse desafio que é, porque, além disso, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho outras atividades no meu dia que preenchem o tempo limitado que a gente tem. Então, a sensibilidade dele de entender que a minha motivação é vencer distâncias cada vez maiores e como treinar um volume necessário para isso. Eu, recentemente, fiz uma prova em Paraty, que foram 55 quilômetros de trilha, uma prova de 10 horas, mais ou menos, um pouco mais do que isso, mas foi uma preparação intensa nos últimos 5 meses, correndo em média de 2 a 4 horas por dia, quase que todo dia. Então, como é que você encaixa esse volume todo tendo um dia atribulado? Então, assim, a habilidade dele de saber ajustar, quebrar um treino de um dia de 4 horas para 2, de 2 horas, correr comigo várias vezes em final de semana para me ajudar a vencer a distância. Então, motivação é vencer a distância, mais do que qualquer outra coisa. Vou fazer várias coisas. Você use o tempo que você achar mais adequado, mas eu tenho algumas teasers aqui para provocar você. Bom, aí eu pergunto agora para o treinador, como é que você faz esse negócio? Como é que você faz acontecer isso aqui? Qual a estratégia, qual o argumento, o que você faz para motivar seus alunos? Porque, por mais que seja motivado, eu falo, eu sou um cara motivado. Ninguém precisa me motivar, que eu sou sempre motivado para fazer tudo. Mas tem dias que você está motivado, mas tu está assim meio quebrado, né? Você está com dor muscular. O que você faz para superar isso, para eles superarem? Você, olha, o objetivo seu é esse aqui. Vai em frente. Bom dia, eu sou o Wagner. Queria agradecer a vocês por estarem aqui agora, dedicando tempo de vocês para escutar um pouco o que a gente tem para falar. Sou formado desde 2006, vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei com atividade física muito cedo, por alguns motivos. Eu sempre gostei de esporte. Com 6 anos eu comecei a capoeira, com 12 anos eu fui para o jiu-jitsu. Chegou um momento da minha vida que foi em 2002, mais ou menos, eu tive que decidir, eu já estava na faculdade, se eu virava atleta profissional ou se eu ia estudar. E a minha família sempre teve um poder aquisitivo um pouco baixo, e a gente tinha aquela mística de que vai estudar, vai se formar, vai ser alguém, e eu resolvi me dedicar a isso. Me formei em 2006, mas tudo isso, inconscientemente, eu acredito, pelo que eu conversei com meu pai, com a minha mãe e com meu padrasto. Por quê? O meu pai faleceu com 33 anos, um infarto fulminante,
eu não conheci meu pai. Eu estava na barriga da minha mãe. Com 1 ano e 8 meses, ela conheceu meu padrasto, que é meu pai. Hoje eu tenho 41 anos, então são 40 anos vivendo com ele. Eu considero como meu pai. E ele sempre foi um cara que não tinha formação completa, mas foi um cara muito sábio. Ele, desde lá de trás, ele me incentivou à atividade física, pensando no histórico familiar que eu poderia ter herdado do meu pai. Então, desde os 6 anos, eu sempre fiz atividade, fiz capoeira, parei, fui para o jiu-jitsu. Foi onde eu fui mais próximo do profissional. Eu fui campeão mundial, fui campeão 5 vezes brasileiro, 7 vezes campeão estadual. E, nesse momento, em 2002, 2003, eu já estava estagiando, para quem conhece aqui, na Lagoa Academia Estação do Corpo. Era uma das referências de academia no Rio de Janeiro. E eu tinha que decidir, ou eu estudava, ou eu continuava a minha vida de atleta, que era um momento onde o jiu-jitsu estava expandindo por o mundo, e eu tinha a oportunidade de ir para os Estados Unidos para tentar a vida como atleta lá. E eu decidi ficar. E lá eu conheci pessoas maravilhosas da educação física, tive contato com pessoas que eram referências para mim na educação física na época, que muitos estudaram aqui. Ontem até um deles passou por aqui, que foi o André. O André, para mim, sempre foi uma referência. Ele não trabalhava lá, ele trabalhava numa concorrente, mas foi um cara sempre referente, o André Leta. E eu fui me motivando, fui aprendendo, estudei bastante, me dediquei bastante ao estudo. E, mais ou menos em 2005, eu comecei a me envolver com a corrida, onde tinham 2 professores lá, que eram coordenadores. Eles montaram uma assessoria esportiva, onde eles me chamaram para trabalhar 1 ano antes de eu formar. Eu estagiei 1 ano e depois virei professor dessa assessoria. E ali eu aprendi muito. E por volta de 2010, a gente começou a ter uma procura de alunos onde queriam fazer ultramaratonas. O que é ultramaratona? Toda distância acima de 42 quilômetros é considerada uma ultramaratona. A maratona vai até 42 quilômetros. Então, passou disso, passa a ser uma ultramaratona. E até hoje, se a gente vai na parte da literatura científica, a gente vê poucos estudos para ultramaratonistas. Você tem poucos artigos falando de preparação para ultramaratonistas. A pessoa que mais escreveu sobre maratona, que a gente usa como muita referência para treinamento, é o Jack Daniels, que tem um sistema de treinamento que funciona muito bem para uma maratona e que a gente tenta adaptar para ultra. E eu, lá em 2010, comecei a prescrever esse tipo de treinamento e ia usando a parte fisiológica, parte de treinamento, e eu senti uma necessidade, nesse momento, de entender um pouco mais. E o que eu fiz por opção? Falei, como eu estou tendo uma procura muito grande de pessoas que gostam disso, e eu me identificava com a corrida, já tinha feito maratona, meia maratona, 10 quilômetros, vou começar a treinar para entender como funciona fisiologicamente isso. A gente sabe que o princípio básico é a individualidade biológica, mas tem certas coisas que são parecidas. Então, eu posso dizer para você assim, no quilômetro 50 eu senti isso. Não quer dizer que você vai sentir a mesma coisa, mas eu vou te passar por uma experiência própria do que aconteceu comigo. Pode ser que você aconteça assim. A minha preparação eu fiz assim. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo e tendo dados de alunos que eu ia fazendo para criar uma metodologia onde eu comecei a conseguir prescrever o treinamento para a ultramaratona para os alunos. Por quê? Por experiência própria e formação de alunos correndo ultramaratona. Então, eu criei dados para poder ter embasamento para prescrever para outra maratona também. Uma coisa muito legal, o que eu digo sempre para eles, é o seguinte: a diferença de você treinar um atleta de alta performance e um atleta, eles são considerados um atleta, mas que não são profissionais, porque o atleta de alta performance, ele vive disso. Então, você faça uma planilha de treinamento para ele, o cara vai seguir exatamente aquilo ali. Por quê? Porque ele trabalha, é a vida dele. Então, ele vai acordar,
vai fazer o treino dele, vai voltar para casa, vai fazer a parte de treinamento de força, ele vai se alimentar, ele vai fazer segundo treino à tarde. Então, eu digo que hoje é muito mais fácil a gente prescrever treino para atleta profissional do que para atleta amadores, porque tem essas outras variáveis que é a vida profissional. O cara tem estresse, o cara dorme pouco, às vezes tem gente que gosta de beber, tem família. Então, o grande segredo da minha assessoria é adaptar o treinamento para a vida do atleta, não fazer o atleta se adaptar à vida dele ao treinamento. E como eu faço isso? Junto com a minha equipe, a gente monta uma planilha de treinamento semanal. Toda semana eu mando uma mensagem para ele perguntando a disponibilidade de tempo que ele tem na semana para fazer atividade física. Por quê? Quando a gente monta um macrociclo, a gente prepara o macrociclo, a gente pensa em tudo. Mas com o atleta profissional, isso vai ser seguido. Agora, com pessoas que têm vidas normais, a gente tem que fazer um macrociclo e microciclos semanais de treinamento, pensando já nas adaptações que ele pode ter de viagem, de filho que ficou doente. O filho que ficou doente, na verdade, é uma coisa que acontece que é imprevisto. Então, a gente não tem como prever, isso pode acontecer do dia para a noite. E a gente tem uma saída para isso. A gente usa um sistema de internet que tem um aplicativo, onde a gente tem um chat, e a gente hoje tem o WhatsApp, onde o cara me manda mensagem no dia anterior: Wagner, amanhã eu não vou conseguir treinar. Eu consigo adaptar o treino dele para o próximo dia. Então, a relação que a gente tem com atleta e treinador, hoje é o ponto principal que eu vejo para a gente conseguir tirar o melhor desses alunos que querem alta performance, não alta performance. Quando o Daniel falou em relação a buscar o que ele quer, distância maior, e não só por conta de fisiologia, ele não conseguir ganhar uma meia maratona ou uma maratona, é exatamente isso. Mas cada dia ele quer buscar uma distância maior, um tempo melhor na prova. Se ele fez uma maratona em 4 horas, na próxima ele quer fazer em 3 horas e 50, e assim vai sucessivamente. E como é que eu faço para motivar esse cara? A gente cria um planejamento, eu sento com ele, mostro qual é o plano de treinamento que a gente vai ter, e a única coisa que eu peço para ele é comprometimento. Então, eu jogo a responsabilidade para ele e falo para ele a verdade. Você não depende disso, a sua vida não depende disso. Você criou esse objetivo para você. Eu estou aqui para te ajudar. Agora, se você quiser fazer, você vai precisar cumprir isso aqui. Se você não cumprir isso, infelizmente, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Isso tem que ser bem claro. Essa conversa tem que ser bem clara. A gente não pode mentir. Por quê? O cara que vai para uma ultramaratona, o risco dele ter danos fisiológicos futuros é muito grande, porque ele está exposto a 10 horas de atividade, 8 horas de atividade, sem parar, por mais que sejam intensidades diferentes. E ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se organizar para fazer aquela planilha de treinamento ali, para poder chegar apto ali. A gente, antes de 2 meses de cada prova-alvo, a gente faz uma avaliação dentro do nosso aplicativo. A gente vê quantidade de treino, volume rodado. Diariamente, a gente acompanha o treino, ele conecta o GPS dele ao nosso aplicativo. Então, diariamente, a gente olha o treino de todos os alunos, avalia frequência cardíaca, ritmo de treino, volume feito, hora do treino. Por quê? Antes de eu perguntar para ele, Daniel, por que o treino não saiu legal? Eu tenho que avaliar todos esses parâmetros, porque às vezes o cara treinou meio-dia, às vezes o cara treinou no horário que não está no horário dele. Aí eu pergunto, aí eu começo pelas perguntas. Você dormiu bem? Você está estressado? Aconteceu alguma coisa no trabalho, em família? Então, você tem que ir além do treinamento para avaliar essas coisas. E esse cuidado que você tem com o seu aluno é o que faz o diferencial para manter ele motivado e ele saber que ele está sendo cuidado e acompanhado por um profissional. E isso tudo gera uma relação de confiança treinador e aluno, onde o cara vai se sentir
abertamente falar para você, Wagner, essa semana eu não consigo entregar, porque eu briguei em casa, eu tive várias reuniões de trabalho, eu tive que sair para jantar, eu bebi. Então, são coisas que você vai ter que adaptar o treinamento para isso. Não adianta você ser aquele treinador Caxias de falar para um cara que tem uma vida normal, estressada, com responsabilidade profissional, que ele tem que seguir a planilha 100%, porque você não vai conseguir tirar o melhor dele se você cobrar ele 100%. Você tem que lembrar que ele já é muito cobrado na parte externa, e aqui é a hora dele cuidar da saúde e da diversão dele. Muito bem. Quando você fala de motivação, eu aprendi com o tempo de corrida, e muito da fala dele, a gente não depende da motivação. Porque a motivação tem dia que você fala, eu não estou motivado. Fui dormir, briguei com a Renata, ou saí para jantar, ou estressado do trabalho. Não tem motivação no dia seguinte. O que a gente tenta fazer, na verdade, é a disciplina. Assim, eu tenho que fazer porque eu me propus a fazer aquela distância, e se eu não tiver o volume acumulado, a experiência... Porque, assim, não é só ter condições de correr quilômetros, estar confortável consigo mesmo para correr durante 4, 5 horas, sozinho. Então, é muito mais uma questão de disciplina e adesão a essa disciplina do que a motivação, porque tem dia que você não está motivado. E eu aprendi há pouco tempo, treinando para essa prova, que eu diria que 70% dos treinos são ruins. Não encaixa, você não corre bem, corre cansado. Eu estava correndo, tinha 35 km para correr. Eu estava no quilômetro 15, eu falei, caramba, não estou nem na metade. Ainda tenho que chegar no 17 para depois começar a voltar. Então, assim, a maior parte das vezes o treino é ruim. Só que quando você entende que o treino vai ser ruim, porque o objetivo lá na frente vai ser bom, você começa a não depender mais da injeção de motivação. Eu agora vou entrar numa outra, um pouco mais, talvez, mais subjetivo, né? Se bem que tem uma quantidade de aspectos subjetivos no que vocês estão falando. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu quero tirar de vocês aqui, como é que eu vejo isso. Quando eu era jovem, eu assistia na televisão Kung Fu. Então, tinha toda aquela filosofia do Kung Fu, não sei o quê, que não era contra a violência, que respeitoso ao mestre, aquela toda a história. E admirava também muito Bruce Lee, pela habilidade e tudo. É claro que eu não tinha nem perto da habilidade dele, mas a gente se inspirava nisso. E também tinha alguns heróis, que não tinha nada a ver com luta, muito pelo contrário, a luta deles era pelo amor, pela liberdade através da resistência, sem força. Então, admirar, e até hoje admiro o Gandhi, e o mais que me inspirou mais, assim, sempre foi John Lennon, a fase da vida dele, que ele teve que se dedicar ao filho, e a mulher que todo mundo era contra, sei lá, tinha essa história, mas isso, estou falando de 20, 30 anos atrás, né? E tem outros, são os objetivos que são pessoas que você sempre olha pensando, poxa, será que eu vou deixar algum legado? Então, hoje em dia, são os meus alunos, né, os que eu oriento, e meus filhos, meus 4 filhos. Eu quero sempre, de alguma maneira, mais ou menos, que à medida que eles vão ficando muito independentes, emancipados, essa influência é menor. Então, esses são os heróis, os personagens que influenciam a vida da pessoa. Eu conheço alguns dos seus heróis aí do passado, mas eu gostaria de saber o que te motiva. Então, na minha época, eu diria Bebe Bikila, Frank Shorter, aquele outro lá da porto-riquenho, lá que morava em Nova York. Então, isso aqui a gente poderia conversar aqui o dia inteiro sobre isso. Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu tenho, no campo muito pessoal, três grandes inspirações, muito próximas. A do meu pai, claro, sempre foi um herói, principalmente quando se fala de esporte, né? Eu sempre tive prazer em falar que meu pai era lutador de taekwondo e super vencedor. E, como falei, né, a atividade física sempre foi algo presente na vida. Tem a minha esposa, Renata, que é uma das pessoas que eu conheço que tem a maior força de vontade, né? O Wagner pode falar isso.
Eu nunca vi uma pessoa com tanta obstinação, com tanta dedicação e com tanto comprometimento ao objetivo traçado. E isso me inspira, porque eu vejo ela fazendo, isso é admirável, você quer fazer igual, né? Você quer emular aquela sensação, naquele comportamento. E um grande amigo que a corrida me trouxe, que é o Breno Braga, que ele já apareceu aqui, na hora que aparecer Ronin 250, a foto ali é ele, ó, esse é o Breno. Esse é uma máquina de corrida, poucas pessoas que a gente conhece que correm, né, assim. Ele recentemente fez uma prova de 250 quilômetros de subida. Foram 4 dias de prova, 3 dias com mais ou menos 60, 70 quilômetros e um último dia, só uma maratona no último dia. Ele é um cara que me inspira diariamente. É uma pessoa que, embora eu não consiga acompanhar tão bem o ritmo dele, mas eu canso de encontrar ele pelas montanhas correndo e assim, e você vê que assim é uma pessoa que se dedica e alcança e vence as distâncias, né? Então assim, você vê que dá para alcançar. Tem que se dedicar. Você tem que fazer escolhas, né? E aí, quando eu passo um pouco desse lado mais pessoal, eu admiro os atletas que ou tentam não depender de habilidades. Eu tenho muito essa conversa, já tive com o Wagner, que eu acho que a habilidade não é um fator determinante para o sucesso. Para mim, é muito mais o trabalho duro. Então, eu admiro atletas como o Cristiano Ronaldo, que aos 38 anos está dando banho de futebol, né? Ainda que a liga que ele jogue não seja uma liga tão de elite, mas é uma pessoa que você vê que se dedica, que treina na baixa temporada, na alta temporada. Isso é uma pessoa que me admira pela ética de trabalho dele. Muhammad Ali é uma pessoa que eu sempre admirei. É claro que ele é um atleta muito mais complexo do que ser apenas um bom lutador de boxe. Ele é um atleta que tem uma relevância social, né? A verdadeira justiça social, né? Ele é uma pessoa que pôs a carreira em risco para não ir para o Vietnã. Então, o esporte é mais um caminho para chegar em algum lugar do que a mera prática. Mas, para resumir, eu admiro os atletas, admiro aquelas pessoas que não se dão por vencido, né? Onde uns vão falar assim, não vou tentar, não vou conseguir. O cara está ali todo dia. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver o documentário do Beckham, que está no Netflix. Se não me engano, o penúltimo episódio, tem uma hora que ele já está no Real Madrid, e aí o Real Madrid troca uma série de técnicos e entra o Fábio Capello. E o Fábio Capello fica injuriado com ele porque ele foi conversar com outro clube. Aí ele falou, você nunca mais vai jogar pelo Real Madrid. O que alguns jogadores pensaram que ele fosse fazer? A própria esposa dele fala, não vai treinar mais. Mas ele ia todo dia, estava lá se dedicando, treinando, preparando, até um dia que o cara falou assim, cara, tem que botar você em campo. E ele foi determinante para o título. Então, esse hard work, essa filosofia de trabalhar duro, para mim, é o que me inspira, e a minha admiração vem de pessoas e atletas assim. Wagner, agora tem uma para você aqui. Você considera, por exemplo, o prazer como uma variável importante de acompanhamento do seu atleta? Porque eu ia perguntar, inicialmente, o seguinte, bom, você pode completar, mas quais são os indicadores, não só fisiológicos, quais são os indicadores que você usa para monitorar o progresso do seu atleta? Além de, está cansado, está com dor muscular, está isso, está aquilo, mas eu acompanhar, também no treino, o cara está satisfeito, está alegre, aquele negócio de prazer, agora tem escala de prazer que os caras dizem, olha, fazendo dessa maneira aqui, escutando música, não sei o quê, porque o foco muda, o foco interno para foco externo. Tem todo esse discurso agora, isso é extremamente usado. O que você usa? Vamos lá. O primeiro ponto que eu uso, eu faço uma anamnese diária. Eu atendo as pessoas presencialmente e a parte online também. Na parte online, eu uso a avaliação que eu faço pelo aplicativo, quando eu olho o treino, analiso o treino, as partes fisiológicas das respostas do treino dele, e dali eu vou fazer as perguntas certas se ele não conseguiu entregar aquilo. No treino presencial,
uma coisa que eu faço é a anamnese online. Todo dia que o aluno chega, a gente tem que avaliar, desde o momento que ele está vindo andando, a ele chegar ao seu lado. Quando você tem um contato com o aluno mais frequente, você já sabe, a maneira que o cara vem andando, você já sabe se ele está motivado, se ele está cansado, se ele vai entregar aquilo. Não adianta você montar um treinamento hoje. Hoje o treinamento vai ser esse. Aí é onde entra a parte da avaliação diária. O cara vem de lá, às vezes você quer fazer um treino, você preparou um treino para ele muito legal, todo estruturado. E o cara não veio motivado, o cara veio cansado, ele não dormiu bem. Então, você tem que ter a habilidade de mudar aquele treino. Isso você faz quando ele chega, no aquecimento. Então, esse é o diferencial do treinador, de um bom preparador físico. Por quê? Ele não pode pensar que o treino dele é mais importante do que a resposta do aluno. Então, você tem que avaliar primeiro a resposta do aluno e tentar adequar o treino àquilo. Ah, Wagner, mas aí você vai fugir do planejamento de treinamento? Lembrando a vocês, eu não treino alta performance, eu treino alta performance. A pessoa quer o melhor dela. Então, eu tenho que buscar o que ela vai me entregar de melhor hoje. Então, como é que eu faço isso? Às vezes o cara vem de lá, você já conhece aquele aluno, você vai saber se esse aluno gosta de falar, se o aluno não gosta de falar. Tem aluno que é movido a esporro, tem aluno que é movido a estímulo motivacional, de você ficar falando com ele, vamos lá. Tem gente que gosta de ser elogiada, tem gente que não. Então, isso tudo é uma avaliação de pessoa, não uma avaliação do treinamento. A gente tem que entender que a gente está trabalhando com pessoas. Cada pessoa responde de uma maneira. Você não adequa a pessoa a você. Você se adequa à pessoa. Então, esse é o principal diferencial que você tem que ter como treinador. Eu vou fazer uma pergunta agora, bem rápida, que tem que ser respondida bem rápida, porque o nosso tempo está começando a ficar bem curto já. Mas o que acontece? Eu vou basear... Eu tenho um grande amigo, que foi um dos melhores maratonistas do Brasil em algum momento, foi o Júlio Reis. E Júlio Reis dizia para mim o seguinte, se eu tiver que fazer um caminho aqui, se eu tiver que sair de Copacabana e ir até o Recreio dos Bandeirantes, se eu puder entrar em Copacabana, subir a Gastão Baiano, ficar mais difícil, eu vou. Se eu puder subir, vou. Se for reto, não, isso é muito fácil. E muito tempo depois eu encontrei com ele, já estava com sobrepeso, não sei o quê, e eu fui treinar ele, não como atleta, mas como personal dele para melhorar a saúde dele. E ele era aquele cara assim, olha, se eu levei um nutricionista, eu falei, ó, conversa com ele, era Malu, que na minha época era nutricionista. Aí a Malu falou assim, mas tem que comer pedra, você tem que comer não sei o quê, qualquer coisa que você falasse para ele, falou assim, você gosta? Gosto. Você quer? Gosto. Ah, tem que comer quiabo, não sei o quê, vou comer. Tudo ele assim. Então, ele era um cara que ele correu durante muito tempo em Indiana, era o melhor maratonista de uma época no Brasil, treinava na Gama Filho também. E aí eu pergunto para vocês, o que leva você, assim, bem de verdade, tanto você como o Daniel, tanto Vai como o Vaniel, o que faz você mesmo impulsionar? O que faz você ir para frente? Você como corredor, você como o treinador dele que faz? O que vocês fazem junto para impulsionar vocês? Vocês acreditam em alguma coisa que não pode ser nem medido, mas que existe? É uma pergunta difícil, eu diria, de responder. Mas eu acho que o elemento mais importante aqui é a relação quase simbiótica que você tem com o treinador. O que você descreveu nada mais é do que uma relação de total e inegociável confiança. Ele falou para mim, cara, você tem que correr 10 quilômetros hoje, eu posso estar me sentindo bem, eu vou correr os 10 quilômetros. É claro que tem as exceções, a gente acaba treinando algumas vezes empolgado mais do que quer. Mas, assim, o meu treino de musculação foi pensado por ele. O meu tempo de treino, o horário, com quem correr. Eu tenho que confiar cegamente no que ele está falando, porque não pode ter um momento de dúvida aqui. É claro que eu sou uma pessoa muito questionadora, eu sou interessado, embora seja advogado, eu sou muito interessado com
com o assunto. Então, eu li o livro do Jack Daniels, eu ajusto algumas vezes um pouco do meu treino para poder testar coisa, mas meus questionamentos para ele, na verdade, é para entender cada vez mais o que ele está fazendo e aproveitar mais o que ele tem para oferecer de conhecimento. Mas o que faz isso funcionar na minha leitura é essa confiança irrestrita que você tem que ter com o treinador. Então, eu vou passar para ele responder e acoplar mais um detalhezinho que eu gostaria que falasse rapidamente. Assim, o que os seus atletas mais gostam e o que eles menos gostam de fazer? O que eles mais gostam de fazer. Não, eu estou falando do treinamento. Não, eu sei. Vamos lá. É o que o Daniel falou e é o que eu vim falando nas todas as falas. É a relação treinador-atleta. Eu vou só estender mais um pouquinho. O que acontece? Em 2008, eu fundei a VN Trainer, que é Vamos Nessa, e aquele dali é meu grupo. Hoje a gente está um pouco maior do que isso, bem maior. E o que acontece? As pessoas, essa relação de confiança é muito importante. Aquele dali é um atleta que eu tenho. Eu vou falar atleta porque ele é como se fosse um atleta, ele leva uma vida totalmente. Eu já acompanhei ele em uma prova de 300 quilômetros, 135, 217. Ele agora fez 250. Aquela que passou foi a Bruna, ela fez uma prova na Ilha da Madeira de 60 quilômetros. Esse daqui é o Breno fazendo a BR-135, que é uma prova de São Paulo. Esse daqui sou eu acompanhando ele na prova. A Renata, essa daqui é uma prova na Transmantiqueira. Ela fez 42 quilômetros. Aqui sou eu e a Bruna, o UAI em Minas, 65 quilômetros. Aqui é o grupo que foi para essa prova. Aqui é o UAI, ali sou eu chegando em outra prova. Então, são umas provas com terrenos trail. E o que o Paulo falou do atleta dele, eu também tenho muito essa mania. Eu gosto de conhecer o mundo correndo. Então, toda vez que eu viajo, eu vou correndo. Agora eu vou fazer uma viagem grande e eu programei com a minha esposa que todo dia a gente vai correr 10 quilômetros. A gente está numa cidade que a gente não conhece, eu corro 10 quilômetros para cá, 10 quilômetros para lá, e vou conhecendo assim. É uma maneira que eu vi para a minha vida para conhecer o mundo. O que os meus alunos gostam, o que os meus alunos não gostam? Meus alunos gostam de conquistar, como qualquer pessoa. E o que eu preciso passar para ele, e o que é difícil? É ele entender o planejamento de treinamento. É ele confiar em você para ele seguir aquilo ali. Porque a parte mais difícil é o treino. A prova realmente é a cereja do bolo. Chegar ali na prova e concluir a prova, o quanto ele rodou antes de quilometragem, o que ele teve que fazer de treinamento de força, o quanto ele teve que se alimentar bem, o quanto ele teve que se abdicar de sair com os amigos, de tomar aquela cervejinha. Isso é o mais importante. Então, esse jogo de que o aluno gosta ou que ele não gosta, eu vou voltar ao que eu falei. Meu amigo, quem criou esse objetivo para a sua vida foi você, não fui eu. Então, tem certos momentos que você tem que ser um pouco mais duro e tem que falar para ele. Nem tudo na vida é o que a gente gosta. Tem coisas na vida que a gente tem que fazer porque a gente se comprometeu a fazer aquilo ali. E isso serve para a vida como um todo. É o que a gente fala para os nossos filhos, é o que a gente escutou dos nossos pais e é o que a gente, como treinador, tem que passar para os nossos alunos também. A gente tem que botar um pouco de responsabilidade para eles. Bom, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero que alguém da plateia faça uma pergunta. Ou para o Wagner, ou para o Daniel, ou para os dois. Algum candidato, alguma candidata, fazer uma pergunta? Pois não. Doutora Roberta Cobras vai ser a próxima palestrante, nossa convidada, da área especializada em diabetes. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, em primeiro lugar, obrigada. Estou adorando a conversa. Queria te perguntar, você trabalha com pessoas com doenças também, ou só pessoas saudáveis? Porque, assim, isso que você falou aqui, é uma decisão da pessoa, né, de decidir correr, e a motivação tem que vir a partir dessa decisão. Você falou, você decidiu isso, agora é contigo. Quando a gente orienta, eu sou médica, né, e quando a gente orienta que um paciente precisa fazer exercício para melhorar o estado de saúde dele, que eu vou falar de diabetes depois, já estou introduzindo, né, o que
que você acha que pode ser uma forma de tentar motivar essa pessoa? Porque não foi uma decisão dela totalmente. A gente orientou e ele sabe, assim como tomar um remédio, o exercício é um remédio para ele. O que você acha que a gente pode usar para tentar convencer ou conquistar esse paciente para realmente ele aderir a uma prática de exercício físico? Obrigado, professora. Ótima pergunta. É um tema muito legal, que a gente poderia falar aqui 10 horas. Para nós, educadores de físico, hoje está muito melhor do que eu acredito que na época do Paulo. Hoje, a medicina está ajudando a gente. Hoje, a rede social, os canais de comunicação estão falando que a atividade física é o melhor remédio para a doença. Então, eles estão facilitando o nosso trabalho. Na época do Paulo, as pessoas faziam atividade física só buscando performance, porque o corpo atlético. Hoje não. O remédio para a saúde, faça atividade física. Então, com a informação da mídia e dos médicos indicando atividade física, isso facilitou muito a nossa vida. E como trabalhar aquela pessoa que a vida toda foi sedentária, está obesa, está com diabético, pressão alta, como é que trabalhar essa pessoa? Eu trabalho muito a parte motivacional. De que forma? Quantos anos você tem? Às vezes eu pego o aluno lá, porque eu tenho de pessoas que buscam performance, a idoso de 70 anos, que eu tenho um grupo na Barra, que tem um funcional. Então, muitas pessoas, a gente tem uma população muito carente. Essa parte de 65 para cima é um déficit nosso, que chamamos na meia-idade. A gente abandona os nossos pais e deixam ele lá. Então, essas pessoas têm a parte de doença e da parte de relação. Então, quando você cria um ambiente de relação para ela se sente acolhida e começa a fazer atividade. Então, primeiro, você introduz a pessoa à atividade física, dizendo para ele o quanto é importante para a saúde dela, e eu uso muito a motivação assim. Quantos anos tem o seu neto? Há 5 anos. Você quer ver o seu neto viver até quantos anos? Você quer ir jogar bola com o seu neto? Ou com o seu filho? Então, você precisa se cuidar, porque se você não se cuidar, você não vai conseguir isso. Então, você entrar nessa parte da psicologia, colocando outras pessoas que ela acham que é dependente dela, emocionalmente ou financeiramente, você cria uma motivação para ela fazer. Não adianta você só falar para ela, você está doente e você precisa fazer atividade física. A pessoa não entende, ela viveu 50, 60 anos, aquela vida, ele fala assim, pô, mas eu já vivi 50 assim, será que mais 20 eu vou morrer? Se eu já tenho 50? Então, a gente precisa buscar motivações externas, a gente não precisa falar de fisiologia, do que ele precisa, porque ele já sabe. Então, use argumentos externos que você vai tocar lá dentro dele e vai fazer ele repensar nisso. Então, às vezes, é buscar relação, é ver o neto dele jogar bola, ele poder bater uma bola com o neto dele, é levar o neto dele, a neta dele para o balé, ele poder ir à praia, ele ter funções do dia. E você, aos poucos, vai trazendo ele para a atividade física, ele vai ver que ele vai acordar melhor, ele vai começar a perder peso, ele vai dormir melhor, aí ele vai começar a cuidar da alimentação, e todos esses fatores vão fazer com que ele tenha uma vida mais longa e melhore o quadro clínico dele. Eu quero só comentar um negócio aqui. Isso que o Wagner está falando, eu sempre penso nessa. Porque assim, eu fiz atividade física a vida inteira. Então é fácil, entre aspas, me adaptar a um treinamento mais pesado. Mas quem precisa e quem nunca fez, na companhia, embora eu trabalhe numa companhia de saúde, a grande maioria ali não pratica atividade física. O que eu muitas vezes falo é, encontre prazer no processo. Não faça atividade física porque você vai emagrecer, porque vai melhorar a diabetes. Nem sei se é possível, mas encontre prazer na atividade. A atividade precisa ser prazerosa, então o processo é prazeroso. Então, encontrar prazer no treino é tão importante ou mais do que ter prazer em completar a distância de 100 km. Eu vou terminar com uma pergunta, nada mais adequado. Eu tenho um professor da área de treinamento esportivo para fazer uma pergunta. Mas o que o Daniel está falando é muito importante, é o seguinte, porque
o Michael Pollock estudou durante muito tempo esse negócio de atrito, ou seja, as pessoas que deixam de fazer atividade física. E ele sempre levantou uma coisa importante, que as pessoas param de fazer atividade física porque frequência semanal muito alta, duração da atividade muito longa e a intensidade muito alta. Então, por exemplo, quando o cara entra na academia, vai se matricular para fazer, aí o cara vende personal, vende pacote disso, pacote daquilo, o cara vai todo arrumado de Nike, Dry Fit, não sei o quê, bota todo aquele cenário. Isso às vezes não ajuda. Deixa o cara começar devagarinho, tá? Mas não vai chegar no nível que eles estão falando aqui, isso está muito longe. Professor, uma pergunta rápida para uma resposta rápida, e depois nós vamos fazer um sorteio de uma camisa 10, vai ser entregue por um dos donos da empresa Uso Camisa 10. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, professor. Eu cheguei já no final da apresentação, então pode ser que o senhor já tenha abordado o que eu vou perguntar. Me parece que os seus orientandos participam de provas de longa duração, né? Ou seja, pelo menos acima de 30 minutos, até provas muito longas. Em relação à quantificação do treinamento que o professor acabou de falar, e para quantificar o treinamento você precisa determinar intensidade, duração e frequência, são esses os fatores que determinam a quantidade ou a carga de treino. O que o senhor utiliza para quantificar a intensidade de treino para o grupo de treinados? Ou seja, parâmetros de que características? Fisiológicos, como percentual do consumo máximo de oxigênio, percentual da frequência cardíaca máxima, seja máxima ou de reserva, os limiares ventilatórios, ou sob o ponto de vista bioquímico, limiar anaeróbio, percepção subjetiva de esforço, ou seja, a escala de Borg. Gostaria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso em relação à questão da quantidade de treino, ou seja, carga-recuperação, principalmente para esforços muito longos. O que o senhor tem utilizado para estabelecer o tempo de recuperação entre as sessões de treino? Ótima pergunta. Vamos lá, vamos entrar um pouco para a parte mais fisiológica. Não vou entrar tanto na fisiologia, mas vou falar o que eu utilizo. Todo aluno que entra, que busca uma performance, ele entra para o outro quadro. Eu não atendo só performance, atendo pessoas normais que fazem atividade física para a saúde, e alunos de ultramaratona passam muito mais de 30 minutos de atividade física. Então, o que a gente faz? A gente pede para um teste, que ele pode fazer o teste Cooper, teste de 3K, teste de limiar aeróbico, e com a ajuda do GPS, ele já sai com todos os dados de frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva, o VO2. E quando eu sincronizo o GPS, que vem o treino dele, onde a maioria dos relógios vem com frequencímetro, cadência, ritmo, eu faço uma análise diária dos parâmetros que são me dados. Qual foi a frequência cardíaca dele máxima, frequência cardíaca de reserva, qual foi a cadência que ele utilizou, qual foi o ritmo. Eu jogo, quando eu faço o teste de Cooper, ou o teste de 3K, ou o teste de VO2 máximo, eu jogo dentro do programa, ele me dá as zonas de treinamento. Como é que é dividida essas zonas de treinamento? Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, onde a gente divide pela escala de Borg, se é leve, moderado, moderado forte, forte, muito forte. Ali ele determina o ritmo e a frequência cardíaca. Quais são os fatores que eu utilizo para saber? Frequência cardíaca alta, tem que saber qual foi o horário que ele treinou, para saber se estava muito quente ou não estava muito quente, se ele está seguindo o programa de hidratação recomendado pelo nutricionista, para saber se o desgaste dele foi muito grande, e muito a percepção subjetiva de esforço do atleta. Ele marca toda vez que ele treina qual foi a percepção que ele teve do treino. E como eu monto uma planilha semanal de treinamento, eu vou fazendo essa análise e vou ajustando o treinamento dele conforme as análises de frequência cardíaca, ritmo de treino, se ele conseguiu entregar a planilha de treinamento que foi proposto e o feedback que ele vai dar em relação ao treinamento. Conforme esses 4 parâmetros, é o que eu monto o próximo treinamento. Se ele conseguiu entregar tudo aquilo que estava proposto na planilha e todos os parâmetros dele estão dentro do padrão,
e os testes são feitos a cada 2 ou 3 meses dentro do planejamento, porque a gente sabe que com a melhora do treinamento, do condicionamento, a frequência cardíaca tende a diminuir, o pace dele tende a ser mais rápido, então a gente tem que refazer os testes, já que a gente não consegue avaliar só pelo treino contínuo. O ideal é que ele faça um teste em laboratório, para ter mais embasamento, mas nem todo mundo tem acesso ao laboratório para fazer teste a cada 6 meses, a cada 3 meses, para trazer os resultados para a gente. Respondido. Bom, quero agradecer aos nossos 2 convidados, uma salva de palmas para os 2. Muito obrigado para vir compartilhar. Saímos um pouco só da fisiologia. Nós vamos voltar já para ir para